E eu vou conversar agora ao vivo com o nosso correspondente internacional, Sérgio Uti, direto de Londres. Bom dia, Sérgio. A Agência Espacial Norte-Americana lançou uma sonda em direção ao Sol, finalmente, depois de alguns adiamentos. Pois é, bom dia, Cássio, bom dia a todos aí do Brasil. Sim, houve 2 adiamentos, mas nesse domingo, finalmente, essa sonda foi lançada. É um projeto importantíssimo, de uma viagem muito longa, que só termina em 2025. É um projeto inédito, porque é a sonda que vai chegar a uma distância mais próxima do Sol. Portanto, a gente vai ter informações daqui a alguns anos, informações inéditas sobre o complexo sistema solar. É um projeto caríssimo, custou $1,5 bilhão até aqui, ou seja, 5 bilhões e 800 milhões de reais. É uma sonda que chama-se Parker, em homenagem a Eugene Parker, que é um físico dos anos 50, que desenvolveu a teoria sobre o vento solar, teoria que vai ser confirmada agora, tantos anos depois, Cássio. Fica a expectativa agora, nos próximos 7 anos, que tipo de informação essa sonda vai trazer para a gente. Bom, Sérgio, um assunto que preocupa aí os europeus e que deverá se desenrolar durante a semana é a crise financeira da Turquia, porque isso se tornou uma crise internacional, O brasileiro deve se preocupar aí com algum possível reflexo desse problema? Pois é, parece um assunto muito distante de nós, mas absolutamente não é. A moeda turca, a lira, já se desvalorizou 40% esse ano, 9% só nas primeiras horas dessa segunda-feira. É uma crise que já vinha se intensificando esse ano por causa de medidas tomadas pelo presidente turco Recep Erdogan e que se agravou na semana passada, depois que os Estados Unidos resolveram sobretaxar o aço e o alumínio da Turquia. A Turquia não é uma economia pequena, pelo contrário, é uma economia significativa no contexto mundial. A primeira consequência disso, Cássio, é que o euro, nessa segunda-feira, já chegou ao seu menor valor comparado ao dólar em um ano. Essa crise na Turquia também já atingiu mercados emergentes, como o da Rússia e da África do Sul, parceiros do Brasil aí nos BRICS. E há o temor de economistas internacionais que essa crise acabe contaminando de maneira mais forte os mercados emergentes, como o Brasil. Isso pode ser ruim para todos nós. Por isso é bom a gente ficar atento a essa crise que vai se desenrolar aí durante a semana. Sérgio, outro assunto aí que bombou não só na Inglaterra, mas também no mundo inteiro, que foi o começo da Premier League, A famosa Premier League, que é o futebol inglês, o principal campeonato aí da Inglaterra. Pois é. A Premier League começou esse fim de semana, eu vi o desfile das torcidas aqui em Londres, todo mundo muito alegre com a volta do futebol, o inglês gosta muito de futebol, e a Premier League começa com 2 recordes. Um deles nos interessa muito, Cássio, que é a quantidade de brasileiros jogando nesse campeonato, que é considerado o principal campeonato do mundo, o mais equilibrado. São 11 brasileiros jogando nos 20 times que estão na primeira divisão da Inglaterra. E também é um número recorde de estrangeiros jogando, Cássio, o que levanta uma discussão por aqui. Mais de 60% dos jogadores que atuam nessa Premier League são de outros países. Alguns ingleses, inclusive, criticam, dizendo que não há muito espaço para jogadores ingleses e que, por isso, a seleção do país não vai tão bem nos mundiais, apesar de que na última Copa do Mundo foi além do que todo mundo esperava. Mas a questão é que é uma liga muitíssimo estrangeira, mais de 60% dos jogadores, e tem muito brasileiro atuando aqui em 11 dos 20 times, Cássio. Você torce para algum, não? Olha, vou te confessar, Sérgio, eu sou fã do Liverpool, inclusive, porque tem o Firmino, o Alisson agora, é uma das maiores transições aí do futebol internacional, mas eu fico com os Reds. Eu sou fã do Liverpool, sou fã dos Beatles, então eu bato o martelo aqui no Liverpool. O Alisson, inclusive, o Alisson goleiro, foi a transação mais cara da história, para um goleiro. Tá lá no Liverpool, teve pouco trabalho nesse primeiro jogo do Liverpool, em que os Reds, bateram o West Ham por 4-0, mas é uma temporada em que começam bem o Liverpool e o atual campeão, o Manchester City, que tem o Gabriel Jesus e que também começa como favorito. Então tá, Sérgio, vamos ver então os gols, como é que foi, esse início de campeonato inglês? Vamos botar na tela aí.